Pai do Senhor, meus irmãos, estou passando aqui para falar algo da parte de Deus, qual Deus colocou no meu coração essa manhã, que se encontra aqui no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9. É a palavra do Senhor nessa manhã, que diz assim: a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar trarei paz, diz o Senhor do Exército. Uma palavra do Senhor nos refere aqui nesse texto bíblico aqui, Deus levantando um profeta Ageu e chamando o profeta, porque Israel sofria uma grande destruição. Israel passava por um momento muito difícil, ao qual o templo do rei Salomão tinha sido destruído. E a Bíblia diz que Deus levanta o profeta Ageu, e manda o profeta profetizar as nações. Deus manda o profeta anunciar a restauração do templo. E Deus manda o profeta dizer que a glória da segunda casa seria e será maior do que a primeira. E o que eu entendo com isso é que Deus estava olhando a situação de Israel, dos sacerdotes da casa do Senhor. E o profeta Ageu veio no período pós-cativeiro, quando os judeus começaram a regressar para Jerusalém, e coube ele incentivar o povo na construção do templo do Senhor. Alguns judeus, ao ver a inferioridade do segundo templo, a relação e a situosidade do primeiro, porém o Senhor lhe fez a esta promessa de que a glória da última casa seria maior do que a primeira. Os judeus agora estão vendo, os judeus estão presenciando, a Bíblia está dizendo, a situação do templo, dos sacerdotes, do povo de Deus. E Deus aqui está mandando o profeta se esforçar na sua missão e convidar o povo a reconstruir o templo. Deus estava dizendo que Deus queria restaurar o templo, e eles tinham parado a construção do templo por falta de condição, por falta de dinheiro. E os judeus aqui estão vendo a inferioridade da construção, porque o templo de Salomão, como nós sabemos, amados irmãos, era um templo muito bem construído, um templo que era construído com ouros. E agora eles estão fazendo a construção com madeiras. E quem passava, olhava o estado daquela casa, o estado da primeira construção, do primeiro templo, não acreditava que a construção seria maior. E a promessa de Deus era que eles se esforçassem para que a construção daquele templo fosse maior. A promessa de Deus, Deus estava afirmando o povo, fazendo a promessa para o povo que tinha perdido a esperança. E aqui eu aprendo nessa manhã, nessa tarde, perdão, são exatamente 10 para as 3 horas da tarde, e Deus tocou no meu coração. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei o que tu tem passado, o que tu tem enfrentado. E Deus manda eu passar aqui, através dessa transmissão ao vivo aqui, e te dizer que a glória da segunda casa, o que Ele vai fazer na tua vida, vai ser maior do que a primeira, porque aquele que começou a obra em Israel, aquele que começou a edificar a casa, ele é fiel para cumprir. A Bíblia mostra que Deus nunca desamparou Israel em momento algum. Deus abandonou o seu povo. Deus não abriu mão do seu povo. E aqui na palavra de Deus diz que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus na minha vida, na tua vida,
está por vir. O melhor de Deus vai acontecer na tua vida. Deus tem sempre o melhor para o seu povo. O povo havia ficado triste por causa da inferioridade da segunda casa. Comparada à beleza, a beleza era muito linda a casa de Salomão, como nós sabemos. Construída por Salomão, lá em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 5. Salomão edificou um templo para adorar o Senhor. Entretanto, o Senhor tranquilizou o povo de que o melhor ainda estava por vir. A glória da última casa seria bem maior do que a que Salomão havia construído. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Quem passava, sorria. Os judeus não acreditavam, os judeus olhavam, mas a promessa de Deus era com o povo. Lá no livro de Jó, capítulo 8, versículo 7, é dito: o teu princípio, na verdade, terás sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Em Isaías 1,19, o Senhor fala pela boca do profeta Isaías: se quiserdes ouvires e comereis o bem dessa terra. Deus falando ao profeta Isaías, avisar o povo de Israel: se me ouvires, se quiseres me ouvir, comerás o melhor dessa terra. Lá no livro de Eclesiastes, de Colossenses, perdão, capítulo 7, versículo 8, lemos que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Hoje a situação que você se encontra, talvez você ainda não entendeu o projeto de Deus, aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Vai ser o final, vai ser bem melhor do que o princípio, do que o começo daquilo que Deus tem feito e vai fazer na sua vida. Deus deseja o progresso do seu povo. Deus sempre desejou o progresso de Israel, o progresso do seu povo. Mas Deus aqui levantou o profeta para levantar a autoestima do povo. O povo era sacerdotes, era um homem de Deus, que agora estão fora da presença, estão distante. Israel está distante do caminho do Senhor. Mas Deus sempre fica contente com o progresso do seu povo. Lá no Salmo 35, verso 27, o salmista glorifica ao Senhor dizendo: cantem, alegre-se o que ama a minha justiça, e diga continuamente: o Senhor que ama a propriedade do seu povo, seja grandiosíssimo. Deus é glorificado quando os seus servos progride e prospera. O salmista aqui está exaltando o nome do Senhor, que Deus tem prazer na prosperidade do seu povo, na prosperidade de Israel. Louvado é o nome do Senhor nessa tarde. A prosperidade ela é do coração de Deus para o seu povo. Mas aqui Deus está dizendo que ainda há esperança. Falando através do profeta Ageu, pelo ministério do profeta Ageu, a qual até o próprio sacerdote Esdra fala sobre o ministério do profeta Ageu, que Deus tinha aprovado, e Ageu era como se fosse um anel de um rei, o que ele falava estava selado, porque o profeta de Deus, ele fala através de Deus, ele fala pela boca de Deus, e se nós demos crédito, acreditamos naquilo que Deus manda o profeta falar, acontece nas nossas vidas. E Deus aqui está dizendo, aleluia, através do profeta Ageu, lá no livro de Jó 17, capítulo 17, versículo 9, nós lemos que o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Lá no Salmos 84, verso 7, o salmista afirma que o que habita na casa do Senhor vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. É de força em força que Deus vai te levar. Muitas pessoas podem não acreditar em ti, no teu ministério,
Mas saiba de uma coisa, que Deus está por trás dessa construção. Deus está por trás da tua vida. Deus está por trás do teu ministério. É Ele, o próprio Deus, que vai tomar pela tua mão direita e vai te levantar diante da presença dEle. Está contigo. E o estado da primeira vai ser o estado da segunda casa, do segundo templo. Vai ser maior do que o primeiro. Assim diz o Senhor para ti essa tarde. Lá em Provérbios 4:18, nós vemos Salomão escreveu: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Glória a Deus. Não desista, mesmo ainda que pareça difícil, mesmo ainda que você esteja sem força. Deus fala para ti: agora há pouco eu venho. Esforça-te, ó Zorobabel, porque meu é a prata, meu é o ouro. Eu não sei o que tu tem enfrentado, mas Deus está dizendo: simplesmente volta para a presença do Senhor. Torna a tua vida para a presença dEle. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer conduzir você à vida eterna, à salvação eterna. Deus, Ele não se esqueceu do seu povo. Deus não se esqueceu de Israel. O Senhor, Ele quer, aleluia, Ele quer levar o seu povo ao estado melhor da segunda glória, da segunda casa, da segunda construção. Deus é contigo, amada igreja do Senhor. A glória da última casa será maior do que a primeira, porque o nosso Deus é poderoso para fazer tudo e muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Lá no livro de Efésios, capítulo 3, o versículo é o 20, a palavra do Senhor nos afirma que há um poder que opera em nós. Esse poder, ele é do Espírito Santo de Deus. Esse poder foi concedido, aleluia, através de Jesus Cristo. Ele manda o seu discípulo ficar lá em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder e glória. Então, amada igreja, nós temos o Espírito Santo. Estamos vivendo momentos difíceis, estamos passando por momentos de dificuldade na terra, mas saiba que o povo de Deus, a noiva Israel, não está esquecida. Quem zomba de ti hoje, amanhã vai se alegrar. Quem não acredita no teu milagre hoje, amanhã vai participar da tua vitória, porque Deus manda eu te dizer neste momento: ei, não baixa a tua cabeça. O estado da segunda glória vai ser maior do que a primeira. Receba essa palavra no teu coração e creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que tu pede, aquilo que tu pensa, porque há um poder que opera em nós. Assim diz o Senhor para a tua vida. Amém.